Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa aos profissionais da educação, aos alunos das escolas, às mulheres, aos homens e a toda a comunidade. Nós vamos conversar sobre o câncer de mama. E o nosso convidado é o Dr. Carlos Alberto Ruiz. Ele é médico mastologista e conselheiro científico do Instituto Citoc. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Carlos. É um prazer ter o senhor aqui. Obrigada. Esse programa é uma iniciativa do Instituto Citoc, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Fundação Faculdade de Medicina. O Instituto Citoc, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos, foi fundada em 2005 e que tem a missão de levar a educação sobre o câncer de mama até você, para todas as pessoas de todas as faixas etárias. Bom, doutor Carlos, vamos começar essa conversa falando sobre os números. O câncer de mama ainda é um câncer que mais mata as mulheres? Excelente pergunta. Eu queria iniciar agradecendo ao convite por estar aqui presente com vocês e ter a oportunidade de conversar com você que está nos assistindo. Tirando os cânceres de pele não melanoma, é o câncer mais incidente e é o câncer que mais mata as mulheres aqui no Brasil hoje. São 57 mil novos casos por ano. É como se nós detectássemos um câncer a cada 10 minutos. São mais de 13 mil mortes. É como se morresse uma mulher a cada 40 minutos de câncer de mama. Por que essa altíssima mortalidade muito diferente dos países desenvolvidos? Para você ter uma ideia, a mortalidade dos países desenvolvidos, a sobrevida em 5 anos atinge 90% a 95%. Aqui no Brasil, de 60% a 80%, dependendo especificamente do momento da detecção, do diagnóstico como um todo. Então, tem um problema aí no diagnóstico precoce. Com toda certeza. Por que se morre mais no Brasil? Porque o diagnóstico é tardio. Para você ter uma ideia e prestar muita atenção, telespectador, nessa informação, o câncer de mama, para atingir 1 centímetro, demora em média de 8 a 10 anos. Eu teria muito tempo para poder fazer esse diagnóstico. Mas aí o papel das pessoas também nesse diagnóstico precoce, né? Claro. Elas têm que estar atentas, sempre atentas. Existe um medo de até descobrir que se tem câncer? Essa é a principal pergunta, porque a gente teve a oportunidade de passear por esse Brasil dando palestra várias vezes nos últimos 4 anos, e a gente percebe que as pessoas muitas vezes têm a informação. Apesar de ter informação, não vão procurar a atenção. Por quê? Porque o câncer, ele se relaciona intimamente com medo, dor, marginalização, sofrimento, morte. E tudo isso não é real quando eu diagnostico precocemente. O diagnóstico precoce envolve menor mutilação, maior curabilidade, acima de 90%, usando muito menos a quimioterapia, que as pessoas têm muito medo, inclusive, porque o diagnóstico é precoce. A quimioterapia tem que ser feita para quem precisa. E quanto mais avançado é o tumor, maior é a chance dele ter se espalhado pelo organismo, que nós chamamos de metástase. A quimioterapia é fundamental. Quando eu diagnostico precocemente, ele é bastante inicial, a chance disso ter acontecido é muito pequena. Logo, eu posso abrir mão desse tipo específico de terapêutica como um todo. Então isso tem muito a ver também com o assunto do colar da vida, né? O que ele significa, todas aquelas pérolas e bolinhas do colar da vida? O colar da vida, ele é um instrumento educativo, que se a gente for prestar atenção, ele tem várias pérolas, são várias esferas que o compõem em diferentes tamanhos, mostrando que quanto mais tardia for a busca, maior vai ser o tumor e menor é a curabilidade. Acho que esse é um dos principais instrumentos que representam o Instituto e, obviamente, a questão educativa em relação a isso. Mas eu acho que, mais do que isso, a palavra Citoc vai além da questão do colar, que já é muito importante. É para a mulher, Citoc. Citoc em fazer seu exame, Citoc em cuidar melhor de você, Citoc em prestar mais atenção a você, porque tudo começa aí. O que é o câncer? O câncer são células que começam a se desenvolver de forma anômala, de forma não organizada. E isso tudo acontece porque no nosso organismo você tem vários bilhões de células, então é muito frequente no nosso organismo uma ou outra célula começar a se multiplicar dessa forma. Por que todos nós não fazemos um câncer? Porque nós temos um sistema imunológico que consegue detectar e jogar isso fora. Quando você está estressada, depressiva, mal alimentada, sofrida, o seu sistema imunológico está da mesma forma, ele não consegue identificar isso. Você tem mais risco de desenvolver o câncer.
Agora, os homens também desenvolvem câncer de mama, Sim. né? Isso é pouco falado. Muitos homens acham que estão imunes a isso. Não, de cada 100 casos de câncer de mama, um é em homem. É muito menos frequente, porque o câncer de mama é um câncer que depende da ação de um hormônio chamado estrogênio, que é muito mais frequente na mulher. Mas o homem, sim, pode ter câncer de mama. Isso é importante, tem que ficar atento. Então, os homens e as mulheres têm que fazer o autoexame. Perfeito. Como é que a gente pode fazer o autoexame? Vamos falar do público feminino, né? No Claro. primeiro momento. Como é que a mulher faz esse autoexame? O que ela tem que procurar? Michele, eu adoro o autoexame, acho que é super importante. Mas entenda um conceito básico. Quando eu me palpo, eu começo a detectar o câncer, sentir o câncer, quando ele tem mais de 1,5, 2 centímetros. Isso é importante num país como o nosso? Muito, porque a maioria dos diagnósticos é feito com tumores com mais de 4, 5, 6 centímetros, ok. A nossa busca hoje é diagnosticar antes dele ser palpável, porque a curabilidade é ainda maior. Óbvio, se a gente consegue agregar a mamografia, que é o exame que detecta precocemente o câncer de mama, anualmente, depois dos 40 anos, e a autopalpação, perfeito. Meu medo de falar do autoexame é que as pessoas achem que, por eu fazer o autoexame, não preciso fazer mamografia. Não! São coisas distintas. Os dois são importantes. Mais importante para a detecção antes da palpabilidade é a mamografia. E quando que ela deve ser feita? Mamografia. A partir de que idade? Perfeito. Qual período? Existe uma lei federal que dá direito a todas as mulheres, a partir dos 40 anos, a fazer mamografia. E não precisa necessariamente haver o pedido médico. Hoje, em vários serviços de saúde, a própria enfermeira, os profissionais de saúde podem autorizar a realização da mamografia. O que a gente precisa hoje? Desfazer os obstáculos, criar facilidade. É a facilidade que vai, na verdade, diminuir todas essas mazelas que tem o câncer de mama hoje. Porque é difícil achar quem faça mamografia. Mamografia apareceu com um nódulo. Quem vai fazer a biópsia? A biópsia deu câncer. Quem vai fazer o tratamento? Percebe? O segmento, ou seja, não é só a questão do se tocar e da mamografia, é uma cadeia. Né? E essa cadeia tem que estar adequadamente tratada e planejada para que todos possam ter acesso, equanimemente. Doutor Carlos, aquela mulher que tem uma história de câncer na família, ela tem que fazer a mamografia antes dos 40? Tem que começar antes? Perfeito. É assim, o câncer de mama, todos os cânceres, eles são genéticos. O que eu quero dizer com isso? Começa através de uma alteração do DNA, que é uma molécula super importante que fica no núcleo das células. Genético não significa hereditário. Hereditário é aquele câncer que compromete todas as pessoas ou todas as linhas da minha família. É de primeiro grau, é de segundo grau, é de terceiro grau, ou seja, minha irmã teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama. Isso começa a preocupar. E o câncer hereditário ele tem uma característica que compromete precocemente, antes da menopausa, a mulher. Quanto mais jovem for a mulher que teve câncer de mama, maior é o risco de hereditariedade. O que eu preciso fazer para essa mulher? Eu preciso orientá-la porque, se ela tem essa história familiar, ela precocemente precisa começar a fazer os exames. Normalmente a gente começa a fazer os exames 10 anos antes do familiar mais jovem que teve câncer de mama. Por exemplo, o mais jovem teve 45, eu começo aos 35. O mais jovem teve aos 40, eu começo aos 30. Só que a mamografia, ela é boa para mamas com mais substituição gordurosa. E isso quem proporciona é a maturidade. A mama da mulher de 60 anos é diferente da mama da mulher de 30 anos. Quanto mais madura for essa mama, mais gordura ela tem, melhor para a mamografia. Quanto mais jovem for a mama, menos gordura, pior para a mamografia. Por isso que nas mulheres mais jovens, a gente prefere exame de ressonância magnética, pacientes de alto risco. Para uma parcela pequena, não é para todo mundo ressonância. É só para quem tem altíssimo risco. A orientação geral. Então, a partir dos 40, a mulher deve fazer e tem esse direito. Sim. E se você tem algum histórico na família, você tem que procurar o médico e tentar antecipar isso. Isso, e para o médico poder dizer a você se isso é hereditário ou não. Porque 90% dos cânceres, a 95%, são esporádicos, não tem nada a ver com história familiar. E as pacientes perguntam, Carlos, não tive ninguém na família, como é que eu estou tendo? Isso é o mais frequente. Essa história é a mais frequente. Agora, doutor Carlos, vamos ressaltar o autoexame, ainda que ele não possa ser feito de forma isolada. É muito importante o que a pessoa deve procurar e deve fazer com qual frequência? Olha, você deve fazer
principalmente depois da menstruação, porque durante o período menstrual, para quem menstrua, a mama está mais densa, mais sensível. Então, durante o banho, depois da menstruação, 3 a 4 dias em si, palpar sempre contra as costelas, sempre contra os ossos. Nunca pegando como se fosse algo sem um anteparo fixo, que é as costelas que dá. Movimentos circulares, indo até em direção à axila. Se olhar no espelho para observar se tem alguma alteração, sempre compare um lado com o outro. O outro lado é o parâmetro que você vai estar utilizando para você observar. Aqui está diferente, olha no outro, de repente a diferença é igual, é depósito de gordura, não tem nada a ver com nada de maligno em si. Lembrando que o que a gente busca é o diagnóstico precoce que não tem sintoma. E esse é o problema, porque a paciente fala, poxa, mas se eu não tenho nada, por que eu vou procurar serviço? Porque o câncer de mama no início não tem sintoma nenhum, ele só aparece nos exames de imagem, e isso tem que ser ressaltado. Por isso que a mamografia anual, a partir dos 40, é fundamental. Ou seja, fazer autoexame, fazer a mamografia e não ter medo, é o mais importante. Claro, é isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença, agradeço muito. Agradeço a você e aos nossos espectadores, obrigado. Obrigada, viu? E obrigada pela entrevista novamente. Amém. Gostaria de reforçar também que a informação é o melhor caminho para a prevenção. Então você acesse o site do CITOC no www.citoc.org.br que você vai ter muitas informações. Obrigada.